Olá, queridos amigos, sintonizados aqui no nosso programa Seara Espírita. Uma alegria enorme estar com vocês para mais um encontro pelo nosso Facebook Seara Espírita, também pelo YouTube Ame Barbacena e o nosso programa de rádio da Rádio Correio da Serra Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês e hoje com a presença do nosso querido amigo e companheiro Marcel Mariano, Salvador, Bahia, e estará com a gente no nosso programa de hoje para falarmos um pouco mais sobre a literatura espírita, né, pós-Kardec, vai falar um pouco sobre vida e obra de Chico Xavier. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas convido vocês para fazermos uma prece para elevar nossos pensamentos a Deus neste momento, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, e agradecer. Primeiramente, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por todas as oportunidades de crescimento espiritual que estamos tendo neste período, agradecer por todas as bênçãos, agradecer por toda a proteção que existe em nossa volta e muitas vezes sequer percebemos. Agradecer pela mensagem dos espíritos superiores que nos auxiliam tanto na nossa jornada. E se pudermos rogar algo, Pai, rogamos apenas o teu amparo para aqueles nossos irmãos que mais sofrem, que mais necessitam do teu amor em seus corações, que mais necessitam de auxílio neste momento. Que a tua paz, que teu amor possa envolvê-los e que o amor do Cristo Jesus seja presente em todo o nosso querido planeta Terra, hoje e sempre. Que assim seja. Marcel, meu querido, quanto tempo! Marcel Mariano, que é de, né? Ele que é de Salvador, Bahia, já esteve aqui com a gente em Barbacena algumas vezes, semanas espíritas, eventos específicos, né? Trabalhador do movimento espírita incansável, ele é trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia, também trabalha, né, trabalhador assíduo, frequente do Centro Espírita Caminho da Redenção, e também voluntário há 22 anos, que a gente estava conversando, né, do movimento Você e a Paz, que é um movimento iniciado pelo Divaldo, e da mesma forma que o Caminho da Redenção, né, e o Marcel tem essa, eu diria, oportunidade, né, Marcel, e até privilégio de poder fazer esse trabalho com o Cristo, e atuando tão ativamente na Bahia, conferencista não só aí, mas no Brasil todo, mas que também trabalha na divulgação doutrinária de uma forma muito, muito específica, muito clara, muito profunda aí na região principalmente. Então, alegria enorme estar com você de novo, ainda que virtualmente, no nosso programa Série Espírita. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigada, Nel, agradeço ao programa Seara Espírita, a sua sempre nobreza e gentileza em nos acolher, ao Paulo Bianchetti, sempre foi meu anfitrião aí, recordo recentemente que estive aí, acho que foi em 2018, quando fui hóspede do meritíssimo senhor juiz de direito da cidade, da Vara da Infância e da Juventude, que nos acolheu para uma jornada de palestras pela região. Mesmo com a pandemia nos impedindo o presencial, a internet nos faculta o virtual. Estamos aqui. É verdade. E que os hackers do além não interfiram na nossa comunicação nessa noite, né? E nem caia a internet. Exatamente. Bom, Marcel, a gente vai falar um pouco, né? É claro que não dá para falar sobre tudo da vida e obra de Chico, porque a gente ficaria por resto da vida aqui falando, né? Então a gente vai pontuar algumas questões da vida do Chico, a obra, principalmente voltada à questão da obra, da produção literária dele, e a literatura pós-Kardec, né? A literatura mediúnica pós-Kardec. E só para a gente fazer um encadeamento mais ou menos cronológico, né, para a gente criar um encadeamento para a nossa reflexão dessa noite, e lembrando que muitas pessoas que nos acompanham aqui no Seara Espírita não são espíritas, não têm conteúdo, né, conhecimento muito da doutrina espírita, alguns já são espíritas há mais tempo, né, estudiosos, mas muitos também não são. Então, como a gente fala para um público muito heterogêneo, eu gostaria primeiro de começar falando com você sobre a obra kardeciana, só para a gente partir daí, né, que a gente vai falar da obra mediúnica pós-Kardec, mas na codificação da doutrina, nós temos ali 5 obras que são as chamadas
obras básicas da doutrina espírita, né, que é a base da doutrina, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Essas obras, Marcel, elas poderiam ser consideradas como os livros sagrados da doutrina, quando a gente pensa em outras religiões que têm também suas obras consideradas sagradas, como é que é a visão das obras básicas, né, a importância das obras básicas para a doutrina espírita? O nobre professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, antes de travar contato com o fenômeno das mesas girantes, ele foi estudioso do magnetismo. Ele, durante mais de 30 anos, estudou o magnetismo por dois viés, ou por dois grandes pesquisadores. Armand Marc de Pseguir, da escola de Nancy, norte na França, e a figura de Anthony Franz Mesmer, que era austríaco e depois viria morar nos arredores de Paris, onde criaria um sistema de cura através das tinas das convulsionárias, onde ele aplicava uma energia nas pessoas ou as submetia a determinadas tinas, que seriam piscinas de água tépida, para essas pessoas terem choques, e destes choques fazerem uma catarse dos seus conflitos. Então, primeiro, o professor teve um sólido conhecimento de magnetismo. Segundo, o professor Rivail era formado na Escola Pedagógica de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Eu estive lá em outubro de 2018, no dia 21 de outubro, um domingo. Eu estive em Verdun e tomei um seminário, assisti um seminário aplicado por Divaldo Pereira Franco durante o dia todo dentro do castelo de Verdun. Há uma sala que pega 200 pessoas sentadas com todos os equipamentos tecnológicos da atualidade, mas como eu cheguei vindo de Biel, ali mesmo na Suíça, eu estava fazendo palestra, uma turnê pela Europa de palestras, eu aproveitei para conhecer um pouco da pequena cidade e imaginar o que tinha sido aquele educandário, aquele reformatório, aquele internato, que o menino Rivail ficou dos 9 aos 16 anos, bebendo nas fontes do insigne mestre da pedagogia naquela primeira metade do século XIX, João Henrique Pestalozzi, todo o conhecimento que seria de vital importância para mais tarde ele sistematizar a doutrina espírita. Ele só travaria contato com os fenômenos espíritas a partir de 1855, quando seria convidado para participar de algumas sessões hebdomadárias, sessões semanais, em residências de pessoas que lhe eram conhecidas. E ele foi assistindo essas reuniões, onde viu interessantes fenômenos das mesas girantes, Marcel? Da ardósia, da prancheta. Eu acho que o Marcel... Voltou. Deu uma pequena falhazinha, mas já voltou, Marcel. Ok. Ele foi observando esses fenômenos das mesas girantes. Daí ele foi entrando em contato com pesquisadores que haviam feito as anotações destas reuniões, e daí ele começou o trabalho de construir as 501 questões iniciais, depois as 1019, porque o Livro dos Espíritos é o marco, é o alicerce, a pedra fundamental do nascimento do Espiritismo na Terra. Entre nós, os espíritas, não temos esta sacralidade que é atribuída por outras religiões. Todas as Bíblias que eu compro, não importa qual editora, na capa está escrito o quê? Bíblia Sagrada. Mas minha pergunta até hoje está sem resposta. Quem foi que sagrou essas Bíblias? Foi a editora? Foi a gráfica? Foi os seus autores? Por que é que toda a Bíblia é sagrada? Então, isso é cultural. Passamos a dar a este livro um valor extraordinário de sacralidade. Para nós, os espíritas, as obras que Allan Kardec escreveu foram 9 ao total, do ponto de vista espírita, e 29 ao total, incluindo aquelas de natureza pedagógica de sua profissão. Os 5 primeiros livros do Espiritismo consubstanciam a base kardeciana, ou a base espírita, que reúne todos os princípios, os fundamentos da doutrina espírita ou do Espiritismo.
pelo que nós somos chamados espíritas ou espiritistas, mas a palavra espírita pegou melhor do que a palavra espiritista. Portanto, vem deste período a fundamentação dos princípios espíritas em vigor até os nossos dias. E aí a gente fala de literatura mediúnica, pós-Kardec, e até da questão da doutrina espírita, né, surgindo aí até pela questão da nomenclatura, como Kardec nos coloca, né, para novas ideias, uma nova nomenclatura para não existir confusão dos objetivos e dos conceitos. Mas existiu algum tipo de literatura, ou existiu literatura mediúnica antes de Kardec, ou seja, antes das obras codificadas pelo nosso querido amigo, esse espírito tão importante que esteve entre nós, que foi Kardec? Se analisarmos no Ocidente, a Bíblia é um livro mediúnico, porque desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o Apocalipse, nós vamos encontrar fartura, abundância de fatos mediúnicos que para a época não tinham explicações. Foram considerados proféticos, foram considerados milagres, foram considerados intervenção divina, hoje perfeitamente compreensíveis à luz do magnetismo e da doutrina espírita. Livros de alguns pesquisadores, se eu me valer aqui de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, ao ser escrito ali por volta do século XIII, XIV, esse livro abalou a opinião pública do clero da época, porque demonstrava o quê? A viagem de desdobramento de um escritor italiano, seguindo por 3 regiões do mundo espiritual. Ele viajou ao inferno e ao purgatório. O céu foi a terceira parte do livro, que ele deixou os rolos ou os pergaminhos onde estava escrito a parte do céu. Dante Alighieri, depois, antes de morrer, deixou em sua casa, onde vivia sozinho, ele deixou em uma parede, em um nicho, onde existia um quadro, um tapete, cobrindo aquele buraco na parede, onde estavam os rolos com os pergaminhos e os escritos do céu. Só tinha sido publicado até então o inferno e o purgatório. Pois numa noite, o filho dele, Jacob, teve um sonho com o pai. E o pai disse: não publique novamente o livro sem a parte do céu. O céu está na minha velha casa. Vá imediatamente agora, quando você acordar, à casa do meu advogado testamenteiro e peça a ele que acompanhe você até a minha casa, porque ele tem a minha chave. Abra, vá até a sala que você vai encontrar uma parede. Nessa parede tem um quadro. Remova o quadro e por detrás existe um buraco, uma espécie de cofre. E ali estará os cânticos do céu. O rapaz despertou com aquele sonho nítido na presença do pai, foi à casa do advogado testamenteiro, o acordou, o homem ouviu o relato e os dois seguiram na madrugada. Abriram a casa de Dante e lá estavam os cânticos do céu. E o livro A Divina Comédia, na verdade, é um relato mediúnico de uma viagem ao mundo espiritual, onde Dante observou 3 paisagens. As pessoas felizes estavam no céu. Ele foi em companhia de Beatriz, que era sua musa, sua diva inspiradora. E o purgatório, o inferno, ele foi com Virgílio, que era um poeta romano, porque como era pagão, quando ele viveu, Virgílio, não existia ainda catolicismo. Então ele era pagão por ausência de catolicismo na Terra. Então ele estava condenado eternamente ao purgatório. Então, é um livro de natureza mediúnica, mas, sem sombra de dúvida, cabe a Allan Kardec, a partir de abril de 1861, quando ele publicou o Livro dos Médiuns, com 32 capítulos, sendo até hoje o maior vade-mecum da experimentação fenomenológica e paranormal que temos notícia na Terra. E com relação a essa literatura mediúnica, a gente pensa na quantidade de obras, né, de livros espíritas que nós temos, sejam eles propriamente mediúnicos ou não, mas a gente vê que a literatura mediúnica é uma literatura, a literatura espírita é uma literatura muito vasta. Acredito que talvez seja até tem o maior número de livros, né, se a gente for pensar em outras religiões. E você poderia nos dizer o porquê que a literatura espírita tem alcançado essas proporções tão grandes? Chico deixou, né, centenas de obras, se a gente vai falar especificamente do Chico, né, e obras vastíssimas, que eu acho que é uma encarnação inteira
a gente não teria condição de estudar profundamente, né, todas, às vezes nem ler, né, quem dirá estudar. Aqui se dá, Marcel, essa grandiosidade no sentido da quantidade das obras mediúnicas e também na qualidade quando a gente pensa em Chico, em Divaldo e tantos outros autores que trazem uma obra com muita qualidade mediúnica para nós. Mel, primeiro temos que fazer uma viagem no tempo com alguns saltos quânticos para não nos demorarmos, considerando que o Espiritismo foi estabelecido como um tripé. Então, o Espiritismo é uma ciência filosófica, é uma filosofia científica de consequências morais. Portanto, é uma ciência que investiga, é uma filosofia que indaga e é uma ética que leva o indivíduo a viver as suas consequências morais no cotidiano. Allan Kardec escreveu 9 livros, sendo 5 considerados básicos, mas ele estabeleceu num artigo que está publicado em dezembro de 1863, na Revista Espírita, dizendo que o movimento espírita e o próprio espiritismo passariam por 6 etapas, ou 6 períodos. Os períodos são na lógica e na sequência. O primeiro período é da curiosidade. O segundo é o filosófico, publicação do Livro dos Espíritos. O terceiro é o período das lutas, porque, segundo Hegel, um filósofo alemão, ou é inglês, não tenho muita certeza, ele afirmou de que toda ideia, quando chega à Terra, uma ideia nova, ele experimenta 3 momentos. No primeiro momento, a ideia nova ela é ignorada. Você traz uma novidade, ninguém liga para aquela novidade, porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. Aí a ideia chegou para ficar, ela incomoda. Então, no segundo momento, ela é combatida. Porque quem está na zona de conforto tem que combater sua ideia, porque sua ideia é nova. Vai arrancar essas pessoas do ócio, do prazer, do comodismo. Num terceiro momento, como ela triunfa, as pessoas aceitam a ideia. Ignorada, combatida e depois aceita. Então, a ideia kardeciana solapou as bases de um conhecimento científico, de um conhecimento filosófico e fez uma renovação completa da teologia cristã, trazendo de volta a doutrina de Jesus à Terra, rediviva agora pela fundamentação científica, pelo pensamento filosófico aurido em Sócrates, que era o pensamento da maêutica, e por um pensamento ético-comportamental, sem as bases ou os fundamentos de dogmas, de sacramentos, tidos como inamovíveis, inquestionáveis, indiscutíveis. Tudo no Espiritismo pode e deve ser discutido. O Livro dos Médiuns consubstancia toda a cultura mediúnica que Kardec pôde reunir em uma única obra. Logo depois da sua desencarnação, em 1869, aos 64 anos de idade, no dia 31 de março, a mediunidade teve os maiores expoentes da Europa em pesquisa. Ludier, Mayer, nós tivemos as figuras do próprio Charcot, nós tivemos as figuras do pai da metapsíquica, Charles Robert Richer, nós tivemos William Crookes, Alexandre Aksakoff, César Lombroso e outros pesquisadores, que se valeram de médios notáveis, Daniel Douglas Home, Leslie Flint, os irmãos Davenport, a senhora Piper, a senhora Desperrance, Eusápia Paladino, Daniel Douglas, como já citado, e tantos outros médios que se ofereceram a esses pesquisadores insuspeitos e idôneos para examinar o fenômeno mediúnico na sua robustez, confirmando a interferência dos espíritos na matéria. Logo depois, em 1889, Max de Suard, pesquisador alemão, elaboraria os princípios da parapsicologia, que vem desaguar em 1936 na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, com Joseph Bankerheim, que vai estabelecer esta ciência empírica como uma ciência de investigação nos laboratórios, para comprovar a paranormalidade humana. Ele vai escrever obras memoráveis e vai utilizar a própria esposa como médium, como sensitiva, para chegar a admiráveis conclusões. Aí entra o século XX,
Como o Espiritismo teve a sua árvore transferida da França para o Brasil, conforme diz Vitor Hugo, no livro Árdua Ascensão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, é um romance que tem 3 partes. Mas depois da segunda parte, Vitor Hugo escreve um capítulo meio estranho para o livro, que ele intitulou O Porquê do Espiritismo no Brasil. É notável aquelas 3 páginas, porque ali ele diz uma palestra inteira. A árvore espírita é tirada da França e vem para o Brasil. Por quê? Porque a França tem muito karma coletivo. A noite de São Bartolomeu, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, a Revolução Francesa, as guilhotinas. Então, se a doutrina espírita ficasse na França, ela seria sufocada, seria esmagada pelo intelectualismo árido francês. Então, o mundo espiritual, através de Jesus determinou, antes mesmo da codificação, que o espiritismo tinha que aparecer na França. Por quê? Porque somente na França que tinha um caldo cultural onde todas as ideias vicejavam, mas não ficaria. Nasce ali, mas não fica. É como Chico Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo, mas foi morrer em Uberaba. Chico é o homem de 2 cidades. Ele tem um período Pedro Leopoldo, as principais obras, e depois ele tem um período Uberaba, 1959 até a sua desencarnação. Então, o Espiritismo teve a codificação Kardec, que ficou mais ou menos 12 anos naquele período. Depois veio para o Brasil, porque aqui reencarnaram-se 2 milhões de espíritas franceses, que comungaram com Kardec da primeira hora, eles vieram reencarnar no Brasil, mas só 2 milhões, porque a maioria dos espíritas de hoje está conhecendo o Espiritismo pela primeira vez. Raros são aqueles que estão travando com o Espiritismo 2 possibilidades, 2 encontros e um reencontro. A maioria de nós vem de base católica, vem de base anglicana, de base evangélica, e está se reencarnando no caldeirão espírita agora. Aí surgem médiuns notáveis. Aí nós temos aqui no Brasil as figuras inicialmente, de Zilda Gama, uma das médiuns mais notáveis, que foi filha de Vitor Hugo na França. Ele estava com o pai num barco no Rio Sena. O barco virou e ela morreu afogada. Ela se reencarnaria em Juiz de Fora, em Minas Gerais, com o nome de Zilda Gama. Por isso teve a assistência do próprio pai, que ditou por ela livros memoráveis, como Dor Suprema, Calvário do Infinito e outras obras, são romances extraordinários. É uma das primeiras médias a publicar livros. Depois você tem Ivone do Amaral Pereira, que antecede Chico Xavier, porque ela psicografou, mas não publicou, Memórias de um Suicida, ela recebeu em 1927. Chico ainda nem tinha estreado em 27. Ele só ia lançar o Parnaso em 1932. Mas Dona Ivone só ia lançar esse livro 30 anos depois, em 1957, é que o Memórias de um Suicida viria a público. Nesse momento aí surge Chico Xavier em 1910, que a partir de 1932, com o Parnaso, até o ano 2000, 2 anos antes de sua desencarnação, ele nos deixou 503 livros psicografados, sendo que aqueles da primeira hora são de uma importância extraordinária. A série André Luiz, toda a obra evangélica de Emmanuel, Parnaso por ser a comprovação dos poetas, e logo depois vai aparecer Humberto de Campos Veras, que vai adotar o pseudônimo de Irmão X, trazendo conto. O que veio daí em diante foi muito material esparso, um livro ou outro, de um autor ou outro, mas sem mais sequência. O grosso foi aquele primeiro período, os romances de Emmanuel, os 5, os livros históricos de Emmanuel, do Quilato de A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel, título do livro também, e outros. É aquele período da intensa fecundidade mediúnica de Chico. Dali, a mediunidade passa a ter uma outra visão no Brasil, e a gente passa a alterar expressões. Kardec dizia que o médium que dava comunicação pela voz era médium falante. Note como as palavras sofreram mudança. No Brasil, o médium falante passou a ser médium de incorporação. Aquele que incorpora, o espírito entra no corpo da gente. Agora nós estamos traduzindo uma palavra mais light, psicofonia. Ou seja, o espírito que fala pelo médium. 3 nomes. Kardec falava médium curador, aquele que impõe a mão aplicando o que a gente chama hoje passe.
para nós hoje é passista, e alguns eu nem sei de que escola de samba estão vinculados, tá? Que são passistas em excesso, né? Aí, consequentemente, nós vamos encontrar a mediunidade se desdobrando. Nesse período aí, surgem outros, Carlos Mirabelli, com fenômenos mediúnicos, Peixotinho, Divaldo Pereira Franco, e outros que vão aparecer no trabalho com cura, com psicografia, com materialização, para testemunhar. Agora, esses médios, a maioria desapareceram, e nós estamos entrando numa outra fase. Porque quando Kardec se referiu aos 6 períodos, não fechei, mas estou lembrado, você tem o da curiosidade, período filosófico, veio o período das lutas, se combateu o espiritismo, logo depois o período religioso, que coincide com a vinda do espiritismo para o Brasil. O 5º período, Kardec chamou intermediário, e o último, do regeneração social, quando o espiritismo sairá da casa espírita, finalmente vai ganhar um habeas corpus, em vez de ficar preso entre as 4 paredes do centro, o espiritismo vai para a rua atender a alienação, a depressão, a síndrome do pânico, a loucura, a obsessão e toda essa parafernália de loucura e de alienação que toma conta da criatura humana hoje, movida sobre a Terra. E a gente vê isso acontecendo de uma forma muito clara, esse espiritismo sair da casa espírita que você coloca, Marcel, na pandemia, né? Como que a pandemia está sendo assim, um instrumento, digamos assim, de nós colocarmos o espiritismo para o mundo, né? Essas lives e lives com tanta qualidade, a gente pode ter, né, a condição de ouvir você, conversar com você, Divaldo, Haroldo, tantos outros irmãos fazendo lives de conteúdos importantes para a doutrina, e isso saindo da casa espírita e alcançando uma quantidade de pessoas que a gente não tem nem como mensurar, né, esse alcance. Então, acho que a gente está muito nessa fase de explorar, né, de divulgar mais a doutrina espírita, e talvez o espiritismo não seja mais como antes, a gente está num marco que talvez seja bem importante para a doutrina também neste momento, né? Para você ter uma ideia, agora no mês de maio, Divaldo deveria fazer uma turnê, como ele faz todos os anos, pela Europa. Mas em função de 2 motivos, a pandemia e ele com 3 hérnias de disco, ele está na mansão há mais de 4 meses, completamente fechada. A mansão está fechada, ninguém entra, ninguém sai. Porque lá moram 12 idosos. E 12 idosos, todos são grupo de risco. Ele é o maior, ele tem 93 anos de idade. Mas no mês de maio, Divaldo fez uma turnê virtual pela Europa. Todos os dias ele fazia uma palestra direcionada a um país. Então, em maio, Divaldo esteve na Holanda, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, na Áustria, fazendo palestra, todas de paletó. Você veja o respeito que ele tem com a doutrina. Mesmo na mansão, ele não se permitiu ficar paisana. Ele botou o paletó e fez as conferências para as cidades respectivas, como se ele estivesse fazendo um roteiro habitual. Bacana demais isso, né? Divaldo é ímpar mesmo, né? Esse trabalho dele, a energia que ele tem, com a idade que ele tem, é uma coisa fantástica mesmo. Fica como um exemplo para nós. Voltando à questão de Chico, Marcel, você falou para a gente da questão do primeiro momento ali da produção do Chico, que é um dos assuntos nossos, né? A literatura mediúnica do Chico. E aí vamos por partes aí. Vamos para Emmanuel, para a gente começar. Emmanuel traz para a gente, vamos falar da parte dos romances ali, né, que ele traz uma biografia, digamos assim, de vida, e que, na verdade, são profundos ensinamentos que ele traz para a gente. A cada vez que nós lemos, relemos, estudamos os romances de Emmanuel, mas buscando a compreensão dos ensinamentos que tem ali, né, nós conseguimos tirar um conteúdo moral, cristão, profundo, e que nos auxilia muito no nosso processo individual de crescimento, né, de aperfeiçoamento. O que você traz para nós, que você pode trazer para nós, dessa produção do Chico, desses romances, que possa ser significativo, assim, de conhecimento, porque a gente tem muitas histórias interessantes desse processo de produção dessas obras, né, casos, relatos que o próprio Chico falava, e que nos mostra a grandiosidade desses espíritos que trabalharam no processo da escrita dessas obras, né, que são livros complexos, longos, muito bem encadeados, com histórias muito bem encadeadas, e trazendo para Chico, ali no momento da produção mediúnica,
Paulo, né, Paulo de Tarso e tantos outros espíritos que trabalharam nesse processo de trazer essa história para nós, de revivermos essa história nos tempos atuais. Fala um pouquinho para a gente sobre esses romances, então, de Emmanuel, nessa questão, né, dos bastidores, digamos assim. O espírito Emmanuel se autobiografou em 5 potentosos romances. Há 2000 anos, 50 anos depois Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. Ele é personagem de 4. É que em Paulo e Estevão ele não aparece, porque ele foi contemporâneo de Paulo de Tarso, e os dois chegaram, inclusive, a se conhecerem. Um viu o outro, eles não dialogaram, mas se viram numa rua de Jerusalém, porque o senador estava ali naquele período e o doutor da lei por ali esteve como representante do sinédrio ou da sinagoga local. Emmanuel se valeu, então, de um período de muita calmaria mental de Chico, porque o próprio Chico confessa que Emmanuel falou a ele que precisava que ele tivesse mais serenidade para poder ditar os romances. Mas era um período de grandes provações na família. Chico teve muitos irmãos com graves problemas de saúde e ele foi arrimo de família. Depois que sua mãe desencarnou, porque seu pai viveu até a década de 60, Chico teve que cuidar de vários irmãos, inclusive internando alguns em hospício, porque mergulharam na obsessão e depois nos transtornos mentais, e ele cuidou de todos, até a morte. Pelo que ele, então, precisava ter calma. Quando, naquele período, depois da década de 30, o Parnaso causou o impacto que causou, por incrível que pareça, o segundo livro também não é de Emmanuel, da mãe dele. Cartas de uma Morta, de Dona Maria João de Deus. Volve aquela mulher que na Terra foi aparentemente analfabeta, não sabia nem ler e escrever, quando estava no corpo, volta do além e narra, inclusive, viagens por outros planetas. Ela esteve em Marte, em colônias de Saturno e de Júpiter, muito antes das naves da NASA andarem por lá. Dona Maria João de Deus já tinha andado por lá, conhecendo as cidades espirituais desses planetas, e trouxe um livro pouco conhecido do movimento. O movimento espírita pouco conhece esse livro, Cartas de uma Morta. Logo depois iam aparecer 2 outros espíritos. Humberto de Campos, desencarnado em 34, passaria 2 anos depois, em 36, a escrever os seus livros, assinando Humberto de Campos, o que levaria a Chico aos tribunais, porque a família dele questionou a autenticidade, a autoria dos livros e de quem eram os direitos autorais. Aquilo deu um caso rumoroso, que está muito bem descrito no livro, A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone, que foi o advogado contratado pela FEB, à época, para defender o Chico, e a própria Casa Máter do Espiritismo, com sede no Rio de Janeiro, então, a Federação Espírita Brasileira. Então, ainda não é o período que Emmanuel encontrou. Aí você vem a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Quem é que surge? André Luiz. André Luiz causa um impacto imenso na cabeça do Chico. Por quê? Porque ao descrever Nosso Lar, Chico, uma noite, travou a mediunidade e disse ao espírito: olha, não tenho condições de acreditar que você está descrevendo uma cidade que tem um governador, que tem 72 ministros, dividido em 6 ministérios de 12 ministérios, 12 ministros, cada ministério, que a cidade tem um aeróbus, uma espécie de metrô flutuante, que as pessoas têm trabalho, que existe funcionalismo público, existem fábricas de bens e serviços na cidade. O movimento não vai engolir isso. Aí André Luiz, com permissão de Emmanuel, desdobra Chico numa noite, e ele passa uma noite inteira em Nosso Lar, conhecendo a estrutura da cidade, e volta para o corpo com lembrança integral do desdobramento. Aí termina de receber o livro e publica. O livro causa um impacto que, conforme testemunhos de Chico Xavier e Sueli Caldas Schubert, ele recebeu muita pancada, como ele próprio diz nas cartas que escreveu então o presidente da FEB, com quem se comunicava, Manuel Quintão. Ele disse que recebeu pauladas até da Bahia. Aqui mandaram cartas para ele à época dizendo que ele era um médium fracassado, um médium falido, e que André Luiz era embusteiro e mentiroso. Não existiam cidades no mundo espiritual. Todas as vezes, Mel, alguém me pergunta, mas tem ou não tem cidade?
Eu disse, olha, eu tenho uma excelente alternativa para você descobrir. E qual é, Márcio? Eu digo, morra. Morra e vai ver se existe a cidade. Morra. Aí você vai, você volta para me contar. Você não quer descobrir qual é a Depois você cidade? me conta, né? Depois você me conta, eu não posso ir agora, porque eu tenho uma entrevista com o pessoal de Barbacena. E tem um outro live amanhã, tem outro amanhã, eu não posso ir agora. É só para dar um toque de humor. Então, quando a mente Ótimo. se acalmou, e foi no período de guerra e pós-guerra, aí Emmanuel começa a produzir os livros, começa a mandar os romances. E aí os romances, ele vai capturar fatos, sendo que em Paulo e Estevão, que foi psicografado na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava, e foi funcionário do Ministério da Agricultura até a aposentadoria, eis que Emmanuel psicografa num porão daquela Fazenda Modelo, onde Chico, depois do expediente à noite, descia para o porão e psicografava até meia-noite, 1 hora da manhã, fora do corpo completamente, entregava seu corpo ao benfeitor, que para psicografar aquele livro teve que se valer de um recurso. Emmanuel não conhecia toda a história de Paulo. Então, Emmanuel, no mundo espiritual, entrou em contato com Paulo nas regiões felizes e pediu a Paulo que fizesse uma revivescência, recordasse toda a sua vida, desde Tarso, uma cidade que hoje fica na Turquia, até a sua decapitação no governo de Nero. Então, Paulo faz uma espécie de rememória, busca seus arquivos de 2000 anos atrás. Emmanuel capta, por sintonia, essa imagem paulina e transfere para o automatismo mediúnico de Chico. Mas ele confessou que o que ele viu em desdobramento é muito mais intenso do que está no livro, ou seja, Emmanuel teve que reduzir muita coisa, muito sintetizar, porque senão você teria Paulo e Estevão, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Você teria vários tomos para descrever uma vida tão rica. Aí o Chico psicografa, o livro é publicado e tornou-se um dos maiores livros mediúnicos do século XX, conforme a eleição que a editora Candeia, né, fez, selecionando os 10 maiores livros. Chico emplacou 7. Dos 10, 7 foram psicografados pelo Chico. Os 10 maiores livros do século XX. Então, naturalmente, nós vamos compreendendo que depois disso aí, quando André Luiz cessa sua produção, Emmanuel envia todo o material que tinha que enviar, o Chico passa a psicografar mais páginas esparsas, algumas poesias e livros de desencarnados, cujas famílias publicaram por conta e risco quando o volume de cartas era expressivo, como Augusto César e outros, o Menino Laurindo. Os livros foram publicados às expensas das famílias ou de editoras que acharam que aqueles livros eram profundamente consoladores para aqueles que viram seus entes partirem no carro triste e frio da morte. Esse é um aspecto da produção do Chico que é interessante também, das cartas consoladoras, né? E esse conteúdo mediúnico que ele traz para nós e que auxilia naquele momento ali, tem histórias até notáveis, públicas, né? Que ele ali consola muitas mães, muitos pais que, entre aspas, perderam seus filhos pela desencarnação. E esse trabalho que o Chico faz, desse processo das cartas consoladoras, você enxerga que isso teve uma importância no papel da divulgação, não só dessas cartas que depois vieram a ser divulgadas, mas também no sentido de divulgação do espiritismo no Brasil, ou seja, seria um ponto de chamada, né, um chamariz para as pessoas se voltarem à doutrina espírita aqui no Brasil? Oi, na vida de Chico, o acontecimento que o projetou para o mundo e que impactou o movimento espírita no Brasil, sem sombra de dúvida, foi o Pinga Fogo. Os 2 programas da TV Tupi de 1971. E quando ele foi convidado por Saulo Gomes, que conheci pessoalmente, já está desencarnado, esse apresentador, eis que Saulo foi a Uberaba e convidou Chico com o aval do presidente da Tupi, que recentemente, num vídeo, ele declarou que todos os seus diretores foram contrários a que ele trouxesse um espírita para a TV Tupi, porque se tinha a ideia de que o espiritismo era uma crença, era uma seita, e que, portanto, não ia dar motivação. Então ele foi a Machado, que era o dono da TV Tupi,
sucessor de Assis Chateaubriand, e solicitou permissão a ele. E esse homem se deixou tocar e disse: pode ir a Uberaba e traga esse homem. Ele então vai a Uberaba e convida o Chico. Diz que o Chico entrou em polvorosa e disse que só poderia responder depois de conversar com Emmanuel. Emmanuel deu o aval. Chico foi a São Paulo e, segundo consta, ele próprio nos contou num episódio lá na Federação Espírita Brasileira em Brasília, Saulo Gomes, o Chico não dormiu naquela noite que antecedia ao programa. Ele ficou hospedado numa casa e passou a noite caminhando no jardim, porque não conseguia conceder o insônia, o impacto. Ele chegou no programa, foi o primeiro em 1968, e os dois, o segundo e o terceiro, foi em 71. Até hoje, foi a maior audiência da televisão brasileira, porque Saulo Gomes disse que o primeiro Pinga Fogo, que foi em julho, a previsão era de 1 hora. Depois de 1 hora funcionando, o presidente, o dono da TV Tupi, o Machado, ligou do apartamento dele e disse: uma ordem é minha, dê mais 1h30 a esse programa aí, Pinga Fogo. Aí o programa, que ia ser 1 hora, durou 2 horas e meia. E o terceiro, que foi em dezembro, durou 4 horas, por ordem de Paulo Machado. O dono da emissora mandou dar 4 horas de programa. Então foi uma audiência impactante e, dali em diante, mudou completamente a vida do Chico. Porque antes dele ir para o programa, em 68 e 71, eis que ele perguntou a Emmanuel: o senhor acha que eu devo ir? Emmanuel disse: acho que deve. Mas o senhor acha que vai ser bom? E Emmanuel respondeu: Chico, para o Espiritismo será excelente o programa, para você vai ser péssimo. Nossa. Naturalmente que Chico se dirigiu a dizer: como é que para mim vai ser péssimo? É que depois do programa você vai ficar tão conhecido, mas tão conhecido, que Uberaba vai tornar-se um centro de romaria espírita. Você não terá mais tempo para dormir, para tomar uma água, para fazer refeições em paz, porque todos estarão lhe assediando. Para você o prejuízo vai ser grande, mas para a doutrina vai ser um plus na divulgação. Daí em diante o Espiritismo ganhou um status de religião extremamente respeitável no Brasil. Até os nossos dias, nós fruímos desse legado que Chico deu. E eu evoco aqui um programa de Marília Gabriela, a grande entrevistadora, quando ela recebeu o padre Fábio de Mello. Naquela entrevista com o padre Fábio de Mello, esse expoente da Igreja Católica, eis que ela pergunta sobre a questão de Chico Xavier. Qual era a interpretação que ele tinha de Chico? E o padre Fábio de Mello, muito nobre e digno, contou a Marília Gabriela que estava na época do lançamento do filme sobre Chico Xavier, baseado no livro de Marcel Souto Maior, Meu Xará. Xará só no nome, ele é jornalista, eu faço outra coisa. Eis que o filme estava causando o maior impacto. O campeão de bilheterias no Brasil levou mais de 20 milhões de pessoas ao cinema, o livro de Chico Xavier. E, naturalmente, que muitos católicos se dirigiram a padre Fábio de Mello, dizendo: padre, vamos fazer uma campanha dentro da igreja para inibir os espíritas, porque está um sucesso imenso nas telas de cinema, nos shoppings, nos cinemas fechados. Temos que fazer algum movimento, senão o espiritismo se alastra pelo Brasil e leva todo mundo de roldão. E ele disse a essas pessoas: olha, eu posso não concordar com nada do que Chico Xavier acredita, mas eu não posso ir de encontro a um homem bom, a um homem que tornou sua vida um pouso para a dor, para a aflição, para a amargura de milhares. E enquanto ele teve saúde para psicografar cartas consoladoras, ele abalou muitas convicções. Porque aqui em Salvador, eu conheci pessoalmente o doutor Orimar de Bastos, meritíssimo juiz de direito de Goiânia, em Goiás, protagonista ainda vivo daquele episódio das cartas psicografadas do jovem Maurício Henrique Garcês, que foi assassinado pelo seu melhor companheiro de infância, José Divino, quando a vítima, tinha 15 anos e o outro tinha 18. Estavam em casa brincando, os dois adolescentes, quando a vítima pegou um revólver que estava no guarda-roupa do pai, que era oficial de justiça. E mostrando o revólver, resolveram brincar da chamada brincadeira da roleta russa, que é aquela que você gira o tambor. Você dá um giro bem forte no tambor, onde pegam 7 balas. Mas Maurício Garcês não teve o cuidado de observar que o tambor não estava vazio,
tinha uma bala, uma única bala. E a bala se alojou exatamente na posição de disparo. Como a arma ficou na mão de José Divino, quando em determinado instante o companheiro correu na brincadeira, ele deu o tiro. O tiro trespassou o pescoço de Maurício Garcês Henrique e ele desencarnou. Naturalmente que José Divino foi indiciado pelo Ministério Público para responder ao crime, porque na época o direito penal já era 18 anos, o direito civil é que era 21, maioridade civil. Mas o penal, então ele foi indiciado, e o Ministério Público o inseriu dentro do contexto do artigo 121 do Código Penal, homicídio. Aquilo caiu nas mãos de Dr. Arimar de Bastos, que não era o juiz titular da vara penal, era da cível, substituindo o colega que estava de férias. Note a providência divina. Arimar examinou o caso, mas não pronunciou o réu, porque considerou que não houve dolo. Ele não teve intenção de matar. Aquele dali era um acidente, ele não tinha como ser levado ao tribunal do júri. Só que o Ministério Público recorreu. E aí o titular voltou e houve o julgamento. José Divino foi inicialmente absolvido por 4 votos a 3. Mas qual foi o principal argumento da defesa? Uma carta psicografada. A vítima voltou do além e narrou com tamanha quantidade de detalhes os fatos que eles batiam completamente com os autos. E ainda indicava alguns personagens vinculados ao Dr. Arimar de Bastos, porque na carta de Maurício Garcês Henrique, dirigido à sua família, ele falava do juiz e que estava acompanhado de um irmão do juiz chamado Omar de Bastos. E citava 12 pessoas vinculadas ao magistrado, dizendo onde esses corpos, as pessoas já desencarnadas, estavam sepultadas. Aquilo abalou o doutor Arimar, que saiu de Goiânia e foi a Uberaba, onde ele não é juiz, ele é juiz de direito em Goiás. Em Minas Gerais, ele é um cidadão como outro qualquer. Ele foi conhecer Chico Xavier, e ali, Chico Xavier psicografou uma carta de Adalberto Pereira dos Santos, que vinha a ser o colega que se formou em Direito com Arimar de Bastos. E esse colega falou tanta coisa na carta que só Arimar sabia, citando até páginas do processo. A página 154, onde havia uma certa dúvida por parte de Arimar naquele julgamento enquanto substituto da vara penal. Ele ficou tão abalado que, quando eu o conheci aqui em Salvador, ele já era espírita e membro da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Então, houve 6 casos na vida de Chico que ele psicografou cartas tão contundentes que ele foi convocado pelos juízes de certas comarcas de Minas Gerais para prestar depoimento como é que ele sabia tantos fatos naquela carta. E ele esclareceu ao juiz: não é eu que sei. Quem sabe os fatos é quem escreveu a carta, mas escreveu por mim. Eu não sei de nada. Não tenho nenhuma noção quando psicografo. Então, isso, o pinga-fogo e as cartas consoladoras mexeram com muita gente. Com certeza, realmente é um repositório aí de transformação para muitas famílias e para a sociedade de uma forma geral. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, Marcel, você falou da experiência do Chico com o André Luiz, na produção, né, na escrita do livro Nosso Lar, que depois virou filme, né, com o nosso querido Renato Pietro aí representando, né, André Luiz. Mas a gente sabe, né, as obras de André Luiz, a série André Luiz é muito mais vasta, né, são diversos livros, e a gente vê ali um repositório de ensinamentos profundos para nós, e eu vejo muitas obras de André como alertas para a nossa vida enquanto aqui encarnados. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a visão sua dessa coletânea das obras de André Luiz, e a função dela, né, André como esse repórter do além, e que traz conteúdos, inclusive científicos, que só décadas depois que nós fomos, entre aspas, descobrir na nossa tecnologia moderna de hoje, mas que André já relatava na década de 60, 70, e coisas que a gente está vendo acontecer, né, dessa nossa era digital. Que você aprofundasse um pouquinho para nós sobre essa questão da obra, né, dessa série André Luiz tão rica, tão profunda. A série André Luiz, psicografada por 2 médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, que participou de 4 dos livros em parceria com Chico, sendo um só dele, Conduta Espírita,
prefaciada por Emmanuel, mas é da Lavra Única de Valdo Vieira. Eis que, no século XX, nós nos damos conta de que alguns aprofundamentos doutrinários sobre a vida depois da morte não puderam ser feitos por Allan Kardec, porque ele não teve tempo. Mesmo se você consultar o livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ali estão 66 depoimentos de espíritos desencarnados. Mas os depoimentos todos se referem como é que o espírito está no além. Está bem, está mal, está feliz, está infeliz. Não diz onde ele está. Como eu estou é uma coisa. Onde eu estou é outra coisa. Então, André Luiz vem ser o repórter do além, descreve cidades no mundo espiritual, colônias, o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, a presença de cada livro tem um mentor. Então, você começa em Nosso Lar, que é Clarencio, depois você vai para Missionários da Luz, que é Alexandre, depois você vai para Obreiros da Vida Eterna, você tem aí a figura de Jerônimo, mas antes você tem os Mensageiros com Aniceto, Aulos nos domínios da mediunidade, e por aí vai. Cada um daqueles livros ali tem um benfeitor, e se destacam livros um pouco diferentes. Obsessão, com 73 capítulos com foto, Agenda Cristã, que é um livro eminentemente evangélico, e Conduta Espírita. Todos os outros livros são estilo romanceados ou descritivos. Por quê? Porque um grupo de espíritos muito nobres no além, percebendo a cultura científica de André Luiz, foi na Terra, no Rio de Janeiro, um grande fisiologista, solicitou a ele que apreciasse esses fatos e escrevesse 16 livros, sendo que um é autobiográfico. Nosso Lar é, antes de tudo, o relato dele, da chegada no além, a permanência em Nosso Lar e as páginas comovedoras finais, quando ele recebe permissão de vir à Terra para rever o ninho doméstico, já ocupado pelo segundo marido, a esposa que ficou viúva na Terra. Aí em diante, do segundo livro em diante, André Luiz se impessoaliza. Ele é um mero observador de fatos. Ele não narra nada relacionado com ele, mas sim como ele vê o fato. Como é que ele anda com Gúbio em libertação para atender a cidade espiritual atormentada sob o comando do sacerdote Gregório. Foi um dos papas da Igreja Católica na Idade Média. E ali está representado com a outra conotação. Ele, consequentemente, passa a fazer... O impacto foi tão grande que eu recordo aqui Dr. Hernani Guimarães Andrade, perguntado já no final da vida: Dr. Hernani, se o senhor fosse exilado para uma ilha, deserta, sozinho, quem ou que o senhor levaria? Resposta de Hernani Guimarães Andrade: eu levaria os 16 livros de André Luiz para a ilha deserta, e não queria a companhia de mais ninguém. Quer dizer, que gênio extraordinário era o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Deixou obras memoráveis na área da teofasia, pirogenia, do poltergeist, de fenômenos mediúnicos que ele examinou. O livro dele mais célebre é Reencarnação no Brasil, onde ele, em 5 casos, demonstra cientificamente a comprovação de 5 crianças no Brasil que recordavam vidas pregressas. Então, é um impacto tão grande que em Missionários da Luz está narrado a epífise opineal, essa glândulazinha que está em nossa cabeça do tamanho de um grão de feijão. Para a ciência neurológica, a epífise é a glândula veladora do sexo, ou seja, ela tranca o sexo na pessoa no período da infância. E quando chega a puberdade, sob os estímulos da região límbico-hipotalâmica, a epífise recebe o estímulo, perde a sua função veladora, liberando o carro do sexo na menina para os ovários e no menino para os testículos. Mas aí ela perde a função e fica inerte? Não. André Luiz vem narrar naquele livro que ela ganha uma outra função, uma função psíquica. Ela passa a ser uma glândula da vida mental, a glândula da mediunidade. Mas isso foi dito no livro, Missionários da Luz. Foram necessários 70 anos, 7 décadas, para que surgisse um pesquisador do quilate de Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, de São Paulo, que resolveu pegar aquele capítulo, ler e disse: bom, agora eu vou fazer pesquisa com médiuns. E dissecou aquela glândula em cadáveres.
e constatou que dentro daquela glândula existem pequenos grãos de um mineral chamado hepatita. E a hepatita é um mineral que irradia, que fica incandescente. Mas em que condições? Quando você pensa em Deus, quando você medita, quando você ora ou quando você entra em transe mediúnico. Ele fez escaneamento do cérebro e percebeu que quando você está inativo, parado, em repouso, a epífise não emite luminosidade. Quando você pensa em Deus, você ora, você psicografa, você psicofoniza, você entra em transe, a hepatita ficava iridescente. Então, ele foi pesquisando médiuns no repouso e médiuns em atividade mediúnica e concluiu científica e neurologicamente de que realmente a epífise é a glândula da vida mental. Ela faz uma espécie de transmutação. Ela transforma energia psíquica em energia nervosa, irrigando os chakras, os meridianos, a fim de que o sistema nervoso que está a eles acoplado possa manifestar o impulso psíquico dado pela entidade do além, transformando-se em material mediúnico na Terra. Fantástico isso, né? Essa parte é rica demais da obra de André Luiz, e que um estudo dela profundo são décadas, ou até talvez, né, mais tempo para a gente realmente compreender, entender realmente tudo que André traz para nós através do Chico. E lembrando, quando a gente lembra do Chico pela sua formação acadêmica, né, poucos anos de escola, poucos anos de estudo, e trazendo conteúdos científicos profundos, né, termos técnicos, e aí a gente vê realmente a mediunidade em ação, né? Tipo, a mediunidade realmente existe, realmente funciona. Mas eu acho que isso está muito claro lá em Parnaso, que é a primeira obra até que você citou, primeira obra psicografada pelo Chico, porque ali em Parnaso ele traz para a gente a comprovação da mediunidade. Eu acho que não tem como a gente ignorar a existência da comunicabilidade dos espíritos em Parnaso, quando Chico, que pouco, como se diz, lia e escrevia, ou seja, não era letrado, traz para nós produções artísticas, literárias, de grandes poetas que estiveram entre nós, né, já desencarnados à época, com um conteúdo de métrica, de rima e de contextualização fantásticos, que somente realmente através da via mediúnica poderia ser comprovada aquela produção literária do Chico, que foi, né, o início, né, o abrir portas do trabalho mediúnico do Chico, e que deixa para nós legados até hoje nessas 500 e poucas obras, né, que ele nos deixou, 500 e muitas, né, que ele nos deixou, que nós precisamos ainda conhecer. Mas, Marcel, a gente chegando ao final do nosso bate-papo, acho que a gente poderia ficar até umas 2, 3 horas a mais, né? Claro. Mas, infelizmente, o horário chega e você também tem seus compromissos. Se você pudesse finalizar para a gente hoje esse nosso bate-papo, para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, o pessoal que vai nos acompanhar na rádio também, no YouTube, se você pudesse deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes que nos acompanham, o pessoal aí da internet, e também sugestões de dentro da literatura do Chico, o livro que você mais gosta, que mais te toca e que mais te apetece, digamos assim, dentro dessa grandiosidade da obra do Chico. Desejo agradecer à nobre entrevistadora, muito digna e generosa, aos amigos da Correio da Serra, do programa Seara Espírita, para este contato virtual. O escritor de Taubaté, Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ainda encarnado, afirmou na época, nos anos 30, 40, se Chico Xavier conseguiu psicografar a obra do quilate de Parnaso de Além-Túmulo, ele pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Se Chico quisesse, podia até ficar em cima da mesa. Não é nas cadeiras, não. Sentava-se logo em cima da mesa, porque com um livro daquele que impactou Humberto de Campos vivo, que examinou o livro na década de 30 e ficou impressionado, e ignorando que logo depois da desencarnação iria editar por ele mais de 18 livros com contos e crônicas de alta qualidade doutrinária. Então, esse momento, nosso momento é de gratidão. Eu poderia recordar que Castro Alves, ao abrir o seu poema Marchemos, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver.
Mas eu poderia também passear por Alta de Souza, a poetisa triste de Macaíba, melancólica, escrevendo por Chico poemas de infinita beleza ao dizer: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor, descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Mas eu prefiro o Pai Nosso, Monsenhor Silvério Horta, o notável pároco, vigário da cidade de Mariana, quando pegando o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, afirmaria em versos de beleza imorredora e peregrina: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor, e auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que estão distante do bem. Com a proteção de Jesus, liberta nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muito obrigada, até o nosso próximo reencontro. Que assim seja, Marcel, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir aqui fazer esse bate-papo com a gente, né? Que Jesus te abençoe na sua jornada, que você possa continuar trabalhando como você trabalha pela doutrina espírita, né? Fazendo essa divulgação doutrinária tão bonita que você faz. Então, que Jesus possa abençoar muito a sua jornada e o seu trabalho junto, né? A todas as pessoas que você atua, que você participa, né? Todos os centros, todos os grupos. Muita paz, muita luz para você. E também agradecemos, né, agradecemos com todo carinho todos os que estão nos acompanhando, os nossos amigos internautas, né, o pessoal da rádio também, que está várias mensagens, depois você dá uma lidinha, muita gente mandando mensagens para você aqui ao longo do nosso encontro. Ótimo, e mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Marcel, até breve, se Deus quiser. Meu, paz e luz para você. Muita paz para você também. Namastê. Fica com Deus. Até mais. Até mais.